Fala pessoal, bom, nesse vídeo vou tentar falar um pouco aqui com vocês a respeito de métodos, né? Vou ficar alternando aqui entre a apresentação aqui em slides, né, com alguns desenhos que eu vou tentar fazer e também vou tentar fazer ao mesmo tempo aqui algumas implementações, até para a gente ir acompanhando, né, e praticando alguns conceitos, tá? Bom, a princípio eu vou manter aquela nossa classe produto, né, que eu havia criado anteriormente, né, com uma outra classe aqui, a main, onde vai estar o método principal, né, que é basicamente onde o meu programa, né, ele vai ser executado e tudo vai acontecer por aqui de forma estruturada, vamos dizer assim, né. Tenho aqui a minha classe produto, né, que foi implementado anteriormente, e eu fiz uma limpa aqui, né, até para a gente não ficar muito poluído aqui o código e a gente não a gente ter algumas confusões, né, para evitar isso eu apaguei tudo que estava anteriormente, tá? Mas nada, eu vou manter um pouco, tentar manter ao máximo, dar continuidade ao que a gente vem implementando até o momento, tá? Então, vamos lá, deixa eu puxar aqui. Bom, dentro de uma classe, né, a gente também define o que um objeto faz, né, ou seja, quais são os seus comportamentos, né, ou seja, quais são as suas funcionalidades. Tá? Por exemplo, como que, né, vamos supor que no nosso contexto, né, como que a gente pode atualizar a quantidade disponível em estoque de um determinado produto após uma possível venda? Né? A gente pode especificar isso dentro da própria classe produto, né, como um comportamento, né, desse objeto. E não necessariamente em outro local que não tenha relação com as informações desse objeto, né, do produto. Tá? Então, a ideia é a gente sempre dividir muito bem, né, incluir, adicionar funcionalidades que sejam específicas daquele determinado objeto. Tá? Bom, essas funcionalidades ou comportamentos que estão atreladas aos objetos são chamadas de métodos. Né? Métodos basicamente são algoritmos, né, uma sequência aí de instruções que podem receber dados da entrada, né, dados que nesse caso são parâmetros, né, conhecido como parâmetros, realizam algum processamento e também podem devolver algum valor após esse processamento, tá, pessoal? Deixa eu destacar isso aqui. Por que tem essa palavra podem? Né? A gente vai entender com calma nos próximos, à medida que esse vídeo aqui for evoluindo, né, que a aula for acontecendo, a gente vai entender por que tem esse podem aí na frente, tanto com relação aos parâmetros, quanto em relação ao retorno, né, após o processamento. Tá? Porque não necessariamente, né, não é uma obrigatoriedade, nem receber parâmetros, né, então, muito menos retornar, devolver algum valor após um determinado processamento. Isso vai depender de cada método, né, de cada funcionalidade, né, de cada comportamento daquele objeto. Né? Pode haver essa necessidade ou não. Tá? Métodos têm por finalidade fazer uma operação, tá, com um objeto, né, operacionalizar isso aí. Tá? Então vamos lá. Ó, agora eu já vou puxar um pouquinho aqui para o lado. Tá? Vamos supor que a gente, pensando ali na atualização da quantidade de estoque, vamos supor que a gente gostaria de implementar um método, né, que vai decrementar, né, diminuir uma determinada quantidade em estoque, né,
no estoque e que também não vai devolver nenhuma informação, né? Não vai retornar nenhum valor específico após o seu processamento, né? Então, eu vou ver aqui na classe produto, né? Então, eu quero implementar um método, né, que vai, digamos assim, diminuir, né, decrementar uma determinada quantidade em estoque, tá? Aquele determinado produto. Então, a assinatura, basicamente, né, de um novo método ficaria assim, né? Quantidade, né? Agora eu vou explicar para vocês o que significam as coisas, tá? Agora eu vou puxar aqui um pouquinho. Ó, vamos ver aqui. Essa é a minha classe produto, certo? Note que esse par de chaves aqui está delimitando todo o bloco da classe, né? Consequentemente, esse outro par de chaves aqui já tem algumas implementações, né? Esse outro par de chaves está delimitando justamente o bloco de instruções desse método. Então, isso aqui é um método, certo? O que mais? Todo método ele tem um nome identificador, né? Identificador, certo? E esse nome, ele também segue aquela convenção, aquelas regras de nomenclatura, né, de métodos, de atributos, de variáveis, né, do camel case, né? Nesse caso, como é um nome de método, ou funções, né, ou procedimentos, quando tem um nome composto, né, só recapitulando, o nome composto unifica todo mundo, né, sem a utilização do espaço em branco. A inicial e todas as demais letras são minúsculas e, como é um nome composto, cada um dos nomes subsequentes a partir do segundo nome com as iniciais maiúsculas, certo? E a inicial do primeiro nome aqui é minúsculo, né? A partir desse nome, que a gente vai, quando estiver trabalhando ali com o objeto, a partir desse nome que nós vamos chamar essa operação, né, para esse objeto, né? E todo método, né, de forma similar às funções ou procedimentos que nós vimos até o momento, ele pode devolver algum valor na saída ou não, né? Então, nesse caso, esse método não devolve nenhum valor, né? Não devolve nenhum valor. E nesse caso, esse método ele recebe como entrada, né, de dados um parâmetro. Um único parâmetro. Ah, professor, se eu tiver mais de um parâmetro? Tudo bem. Adiciona aqui entre esse parêntese aqui, né, separando por vírgula os respectivos parâmetros, né, acompanhado dos seus tipos, né, primitivos ou tipos complexos, né, que seja aquele parâmetro. Né? A gente vai ver isso com mais calma. Aqui, deixa eu só adicionar uma observação necessária nisso aqui. Retorno. Então, como é void, indica que esse meu método não vai retornar nada, né? Ou seja, ele vai processar aqui, no caso, essas duas instruções, e ao final da sua execução, que é aqui, né, ele não vai retornar, não vai devolver nenhum valor, né, para quem chamou, né, para o código que chamou esse método, né, que chamar esse método. Tá? Caso o meu método ele retorne algum determinado valor, né, após a sua execução, provavelmente algum lugar dessa palavra reservada aí, void, né, vai ter um respectivo tipo. Se o meu método devolver um número inteiro, então vai estar um int, né, ou um double, ou um float, depende do que o meu método vai devolver, tá? Vai retornar. Tá? De forma
similar a funções que nós vimos aí em programação 1, tudo bem? Então, vamos continuar aqui, né? A implementação. Então, int, novo saldo, recebe dis, ponto quantidade, certo? Aqui, vírgula, recebe novo saldo, certo? Bom, o que é esse dis, né? O dis eu estou especificando que, basicamente, né, que eu estou fazendo referência, quando isso acontecer, né, estou fazendo referência a este atributo que especificamente pertence a essa classe. Né? Então, dis, né, dessa mesma classe, né, desse mesmo objeto, nome do atributo. Então, eu vou acessar o valor desse atributo quantidade em estoque. Vou diminuir aqui da quantidade que foi passada em parâmetro, né, pelo parâmetro. Então, essa quantidade vem dessa variável que foi passada pelo parâmetro. Atribuo esse resultado a essa variável que foi declarada aqui, né? E logo na sequência, esse valor, esse resultado, é atribuído novamente ao próprio atributo da classe, dis.quantidade em estoque. Então, sempre que eu utilizar esse dis, né, o meu programa vai fazer referência ao próprio objeto, né, o que está chamando ali, que está utilizando aquele método ou que está chamando aquele método em questão. Tá? Então, nesse caso, ao atributo quantidade em estoque propriamente, né, desse objeto. Foi que chamou, né, essa operação. Tá? Beleza? Então, aqui a gente tem três fatores para observar, né? O void, né, que é o tipo de retorno, aqui indica os parâmetros, né? Lembrando que aqui nos parâmetros eu posso ter um ou nenhum ou vários parâmetros, né, no meu método, né? E também o dis, né, por fazer essa referência aos atributos, né, ou ao método. O dis ponto, né, serve para fazer referência tanto a atributos quanto métodos, né, daquela própria classe. Tá? E para a gente ter essa navegabilidade entre atributos, métodos, né, a gente vai sempre utilizar o ponto, tá? Para fazer essa referência, fazer esse acesso, né, seja atributos ou métodos. Beleza?